Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Vou falar sobre a Reforma Protestante. Você sabia que no dia 31 de outubro de 1517 o mundo mudou e para sempre? Nesse viés religioso, um monge chamado Martinho Lutero afixou 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg e ali começava a Reforma Protestante. Naquele tempo, para que a gente venha se situar dentro daquele contexto histórico, a igreja havia se afastado da simplicidade do evangelho. Havia vendas de indulgências, tradições humanas e a autoridade papal havia tomado o lugar da palavra de Deus. Mas Deus levantou homens corajosos, como Lutero, Calvino, Zwinglio e tantos outros, para chamar o povo de volta às Escrituras. A gente aprende, por exemplo, que a reforma não começou no trono, mas diante de uma Bíblia aberta. De uma forma consciente, eu deixo projetado o texto do Salmo 119, porque eu entendo que é a palavra de Deus. E como tal, ela não volta vazia. Ela vai cumprir o seu propósito, cumprir o seu objetivo. Naturalmente que não projeto o texto de maneira supersticiosa, ao contrário, é de uma maneira respeitosa, principalmente nesse dia da Reforma Protestante. Alguns estão fazendo comemorações, tipo Halloween, o Dia das Bruxas, mas nós somos cristãos. Nós não somos afeitos às festas pagãs, mas sim aquilo que está relacionado à palavra de Deus. E naquela ocasião, em 1517, quando foi fixado 95 teses naquele local, teve de uma forma muito clara as chamadas cinco solas. O coração da reforma protestante está, na verdade, resumido em cinco expressões latinas, conhecidas como os cinco solas. Sola Scriptura. Somente a Escritura é a nossa regra de fé e prática. Sola Fide. Somente pela fé o homem é justificado. Sola Gratia. Somente pela graça somos salvos. Solos Christus, somente Cristo é o Senhor, é, é o mediador, é o Cristo entre Deus e os homens. E soli Deo Glória, somente a Deus seja toda a glória. E essas verdades restauram o Evangelho à sua pureza original. Lembra que eu disse que o Evangelho tinha se afastado da sua simplicidade? Com estas cinco solas, vai haver um retorno a essa pureza original, numa referência ao Evangelho de Deus, e a gente fica ciente de que a salvação não se compra, ela se recebe pela graça. E outra coisa que nós aprendemos, sem dúvida alguma, é que a reforma, naquele contexto, não foi uma rebelião contra a igreja até então existente, mas um retorno à palavra. Mais de 500 anos depois, exatamente 508 anos, o chamado da Reforma Protestante continua ecoando. Precisamos voltar à Bíblia, centralidade tem que ser dada a Cristo Jesus e a verdadeira fé, sobretudo. Hoje, a Reforma Protestante nos convida a viver uma fé autêntica, não apenas comemorada no calendário, mas praticada, sem dúvida alguma, no coração. A Reforma Protestante não terminou em 1517. Ela continua em cada cristão que vive para a glória de Deus. Que neste dia da Reforma Protestante o nosso grito seja o mesmo de Martim Lutero. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Soli Deo Glória.